noite, pessoal. Começando mais Os Quatro Elementos aqui no Instante News. Ponto 1. Sejam muito bem-vindos. E para comentar os assuntos de hoje, estão aqui Arlindo Lopes Correia, Marcelo Cardoso e Marcelo Campos. Nós tivemos tantas notícias, né, do fim de semana para cá, que eu vou mostrar 6 delas e vou pedir a cada um que comente uma notícia específica. E eu começo com o Arlindo Lopes Correia. Arlindo, pesquisa aponta que onde PT e PSB governam, o desemprego é maior. Por que será, hein? O Roberto Campos já dizia, né? Esses partidos socialistas, eles dão muitos direitos e tiram muitos empregos. Bom, o STF, maquiavelicamente, tirou de Bolsonaro e deu aos prefeitos e governadores a gestão sobre a pandemia. A Bolsonaro cabia apenas enviar dinheiro para hospitais de campanha, comprar todas as vacinas, enviar dinheiro para leitos de UTI, e transportar oxigênio, etc. PSDB e PT são partidos socialistas, autoritários. E eles viram na pandemia uma oportunidade de exercer esse autoritarismo de uma forma maravilhosa. Impediram trabalhadores de ir aos locais de trabalho, impediram empresas de abrir, fecharam as que relutaram. No Rio Grande do Sul, o governador chegou ao exagero de cobrir. O pessoal podia entrar no supermercado, mas tinha algumas gôndolas que estavam tampadas, porque ele não gosta. Já imaginou se todo mundo tivesse o mesmo gosto de Eduardo Leite, hein? Eu estou fora. Eu estou fora. Mas, olha, eles, então, fizeram lockdown. Ao contrário de Bolsonaro, que respeita e luta pelas liberdades, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade econômica. Ao contrário, eles reprimiram os trabalhadores, as empresas, e o que aconteceu foi que os pobres informais perderam o trabalho, muitas empresas fecharam por impossibilidade de não receber ninguém e continuar pagando as despesas, os custos fixos, e ainda outros, pior, foram à falência, e isso fez com que o desemprego subisse violentamente, beirou os 15% durante a pandemia, né? Agora nós estamos recuperando, mas acontece nesses municípios onde as empresas faliram, onde as empresas tiveram que fechar, o investidor ele pensará 2 vezes para voltar ao seu trabalho naquele município que é gerido por um sujeito que, de repente, resolve soldar a porta do seu negócio. Então, o Brasil, na recuperação, está recuperando o emprego, mas não nesses locais onde os investidores estão muito relutantes. Eu não poria um tostão em Araraquara ou coisa semelhante, né? Evidentemente. O governo federal salvou milhões de empregos, milhares de empresas, mas não foi suficiente. Ainda assim, eu teve que dar o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, seguindo aquele princípio de Bolsonaro de não deixar nenhum brasileiro para trás. Foi a nossa sorte, né? Quer dizer, a sorte daqueles que passariam muita necessidade. De modo que o que acontece é isso. Nossos socialistas, eles dão muitos direitos
e tiram muitos empregos. Eles é que falavam, censurando o Bolsonaro. Economia a gente vê depois. Eles estão vendo lá nos municípios deles como é que está a economia e o pior dos flagelos que pode existir, o desemprego. Eu conheci um português, coitadinho, que ele uma vez chegou para mim e disse assim: doutor, a única coisa que eu tenho, a única coisa que eu sei é trabalhar. E estou desempregado. É lamentável, né? PSDB, PT vão prometer nessa campanha. PSB também, né, Arlindo? PSB, essa esquerda toda, pô, isso aí é um conjunto vazio de competência, pô. Eles vão prometer horrores. Nós vamos falar sobre a campanha daqui a pouco, né? Isso. Então tá. Petista vota em coxinha agora, né? Afinal de contas. Votando no Alckmin. Isso mesmo. Pois é, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Poste Haddad, é apontado como líder nas pesquisas para governador do estado de São Paulo. No debate que aconteceu na Band, o Haddad tomou uma lavada do também candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que está, segundo as mesmas pesquisas, na segunda colocação na preferência do eleitor paulista. Haddad não conseguiu se reeleger para a prefeitura na última eleição. Se tivesse feito uma boa gestão, teria sido reeleito. Bom, o que não bate é ele, sendo o candidato que está na frente das pesquisas, sair com essa aqui, olha só. Haddad paga anúncio no Google para dizer que foi o melhor prefeito de São Paulo. E aí, Marcelo Cardoso? Pois é, tem uma hora do Marcelo, Arlindo. Ele foi sucedido, né, pelo João Dória, que também foi outra maravilha, que os colegas não tiveram que aguentar aí, né? O Poste. Fazendo só um adendo ao que o Arlindo falou, eu tenho um palpite de por que aconteceu aquela coisa do isolamento das gôndolas nos supermercados pelo Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e pelo Axel Grael, por exemplo, também aqui, o prefeito de Niterói. Alguns artigos ali que foram proibidos de serem vendidos eram, digamos, assadeiras, cafeteiras, coisas assim que você encontraria no pequeno comércio. Como o pequeno comércio estava fechado por ordem da prefeitura, seria muito esquisito que o prefeito estivesse drenando esse público consumidor para os grandes mercados, que se mantiveram abertos. Então, a ideia talvez fosse aí uma questão de proteger de um processo no futuro. Mas vamos lá. O antagonista conta, né, que o Haddad pagou R$ 500 por um anúncio no Google para alcançar entre 20 mil e 25 mil pessoas, né? E quem fez essa aferição junto com o antagonista foi o Metrópole. Aí o texto do anúncio é primoroso, diz: melhor prefeito de São Paulo é Haddad. Hoje é indiscutível. Nos 4 anos em que foi prefeito, Haddad deu aula de gestão, né? Depois veio o outro gestor. Eu sou gestor, João Dória, aquela história toda, né? Agora, isso aí é aquela coisa. O Haddad fez uma administração péssima, acho que uma prova disso é realmente o que foi dito por você, Ronaldo, que ele não conseguiu se eleger, e ele é muito dado a se escorar em outras coisas. Por exemplo, a imagem dele associada ao Lula na eleição de 2018. Haddad é Lula, e coisa que o tribunal acabou proibindo que se fizesse. Quem era o candidato era o Haddad, não o Lula. Então havia uma imiscuição daninha nessa história. Agora, a revista Exame, lá em 27 de março de 2019, lembrou o seguinte: o TSE multou a campanha de Haddad em mais de R$ 176 mil pelo impulsionamento de conteúdo considerado negativo ao Jair Bolsonaro na época, né? Falam tanto da questão dos robôs do Bolsonaro que, na verdade, o PT pagou para isso. A representação foi movida pela coligação encabeçada por Bolsonaro, e o que o Haddad e o PT estavam veiculando, na verdade, era uma coisa no sentido de dizer a verdade sobre Bolsonaro. Que o ministro Edson Fachin, olha só, na época, já sugeria conotação negativa. Hoje, essa turma toda está com Lula, né? Mas, na verdade, na época, fiz de conta e tal. Não, vocês estão se excedendo, talvez todo mundo contasse ali com o ovo na cloaca da galinha, né? Que o Lula ia ganhar, e acabou acontecendo o que aconteceu.
Então, o Dória, só para lembrar essa história da não reeleição do Haddad, venceu já no primeiro turno, com mais de 53% dos votos. O Haddad era um cara pouco conhecido, precisava dessa coisa do apoio de imagem de alguém mais conhecido, tanto que ninguém acertava o nome dele ou falava de galhofa, que era o Andraike, o Adalto, o Andrade, o Alade, o Haddad, havia um monte de nomes assim. Né? E só lembrando um pouquinho também da história do Haddad Oposte. Vamos lá. Em 2003, quando começou o governo do PT, ele foi assessor do Ministério do Planejamento. Foi aí que ele entrou com o mérito das leis, da lei de das parcerias público-privadas. Né? Depois ele foi ser secretário-geral do Ministério da Educação, onde ele ficou por 7 anos. E ele acabou associando o próprio nome a iniciativas como o ProUni e a concessão de bolsas, né, em faculdades privadas, e o IDEB, que mede a qualidade de ensino nas escolas. Agora, ele acabou aumentando as verbas para o Ministério da Educação e o resultado foi pífio. Isso também foi muito criticado na campanha do Bolsonaro. Naquela época, em 2018, ele ampliou o orçamento do Ministério e o país, né, acabou atingindo posições constrangedoras nos rankings internacionais de medição de qualidade do ensino. E o que matou muito ele também foi a história do kit gay, né? Um material que, segundo ele, era um programa de combate à homofobia nas escolas, que, na verdade, foi interpretado como uma iniciativa para estimular a sexualização precoce e até a homossexualização nas escolas. Isso acabou manchando muito a imagem do Haddad e, enfim, ele acabou sendo candidato derrotado nas eleições com todo o esforço que se possa ter feito para isso. Quer dizer, só mesmo a custa de uma propaganda paga é que eu acho que ele tem mesmo condição de alguma maneira se sobressair, porque todo mundo sabe quem ele é. E esse negócio de o Tarcísio ter metade dos votos do Haddad nas pesquisas, isso também a gente vai ver a verdade surgir daqui a pouco mais de um mês e meio. É isso. Agora, uma outra notícia, né, que foi destaque no fim de semana, essa aqui. Alvos de operação advogados do PCC são proibidos de ir a presídios. Advogados suspeitos de envolvimento com o primeiro comando da capital, PCC, estão proibidos de frequentar presídios. Os 4 defensores presos preventivamente também não podem manter contato com os demais investigados na Operação Anjos da Guarda, que desmantelou o plano de resgate de líderes da facção presos nas penitenciárias federais de Brasília e Porto Velho, Rondônia. Essas restrições foram impostas pela Justiça Federal do Distrito Federal. Marcelo Campos, você acha que essas restrições aos advogados desses traficantes serão mantidas? Olha, Ronaldo, eu acredito que sim, mas eu acho que vão enfrentar aí muitas resistências aí, a começar pela Ordem dos Advogados do Brasil, né, que tem um viés de esquerda, e da própria esquerda, né, que costuma defender bandidos aí, dos mais famosos aos desconhecidos. Quer dizer, o que a gente precisa ter consciência é que os tentáculos do crime organizado são grandes e estão presentes aí em lugares que a gente nem imagina, como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e até na própria Justiça. São organizações poderosas que investem a longo prazo até na formação de advogados, de promotores, de juízes. Isso aí ninguém tem dúvida. Veja, se um preso de alta periculosidade está numa penitenciária de segurança máxima e ele só tem, no meu ponto de vista, 3 possibilidades de se comunicar com membros da sua facção que estão do lado de fora. A primeira é via celular obtido por meio de suborno de agentes penitenciários ou pela vista grossa que eles eventualmente fazem numa revista para quem vai visitar o preso. A segunda é por intermédio de parentes dos presos, né, que recebem orientação para serem passadas para outros membros da facção. E a terceira só pode acontecer por intermédio dos advogados, que em alguns casos são os intermediários entre os presos e as facções. E esses, em particular, têm uma vantagem, né, porque eles podem entrar no presídio sem grandes restrições, porque estão atuando, em tese, na defesa dos clientes. Esse caso aí do PCC, que você citou, descobriram aí por meio de escutas e de apreensão de documentos na casa da mulher do tal Marcola, que é o líder, né, do PCC, ou um dos líderes, que além do provável resgate dos presos, a organização criminosa pretendia sequestrar autoridades para conseguir a soltura dos condenados, isso entre
várias outras ações. Isso, para mim, é um assunto muito sério. E os advogados que se envolvem com criminosos para praticar atos ilícitos, para mim, são tão criminosos quanto os seus clientes, né? As autoridades precisam mesmo ficar de olho nos advogados desses grandes traficantes, criminosos. E a OAB, em vez de ficar defendendo advogados seletivamente de acordo com as convicções político-partidárias, né, tinha que colaborar para não permitir o ingresso ou a permanência nos seus quadros de profissionais que não honram a profissão que escolheram. É isso aí que eu acho. Marcelo, um adendozinho. Na segunda-feira, ontem, saiu uma notícia sobre esse do Marcola. A mulher dele foi assaltada em São Paulo. E quando os bandidos souberam quem era ela, a mulher do Marcola, devolveram o dinheiro e o celular. Claro, existe todo um É, respeito. pois é. É assim. O negócio não está fácil, não. Esses caras estão Essa, dominando, né? essas facções, né, são uma grande ameaça para a nossa população e para as instituições em geral, já que há também pessoas ligadas a esses grupos infiltradas na Câmara, no Senado e até na Justiça. Mas hoje vai ser dada a largada, viu? Vai ser dada a largada. Aí, saindo um pouquinho aqui. Propaganda eleitoral começa hoje, terça-feira, 16 de agosto. A partir de hoje, nós vamos começar a assistir no rádio, na TV, as estratégias dos candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. As candidaturas foram formalizadas pelos partidos e, a partir de agora, vai começar uma verdadeira guerra entre os candidatos. A eleição está polarizada entre Lula e Bolsonaro, mas tem gente que acha que com o início da campanha poderá se tornar uma alternativa à polarização, como é o caso do Ciro Gomes e de Simone Tebet. Mas temos também algumas surpresas, como, por exemplo, a candidatura do ex-deputado Roberto Jefferson. E aí, Arlindo, o que você espera ver nessa campanha presidencial? Bom, pelo que eu estou vendo do Lula, que já está em campanha, muitas promessas vãs e mentiras descaradas. O bicho mente com uma tranquilidade. Verdade. Olha, realmente é um artista. É um artista. Bom, o que eu espero da campanha é o seguinte: primeiro, um protagonismo temível do Tribunal Superior Eleitoral, né? O que é que esses caras vão fazer, rapaz? Eu tô com Parece medo. até que eles são as estrelas, né, Arlindo? E Sem não os dúvida. candidatos. É igual aquele juiz de futebol que aparece mais que os jogadores. Você lembra do Armando Marques? Pois é. Armando Marques. Se bem que ele era um bom juiz, e esses que estão aí no TSE, STF, Podem ser tudo menos juízes, são né? muito ruins, né? Muito ruins. Não chegam aos pés do Armando Marques. Bom, o que eu espero são promessas vãs, muitas mentiras e ataques concentrados em Bolsonaro. Coisa que porque eles sabem que ele é o favorito, né? Embora essas pesquisas digam que o Lula está na frente e tal. Essas pesquisas parecem a pesquisa da pedra fria que tinha nas escolas de engenharia antigamente. A gente notou que os engenheiros, antes de formados, eram convidados para grandes viagens. Volta Redonda, o Brasil estava se industrializando, né? Volta Redonda, Vitória, Bahia. E o diretório acadêmico da Escola Nacional de Engenharia fazia o sorteio, punha num saco ali as pedras de víspora e tal, e tiravam os sorteados. Por acaso, eram sempre do próprio diretório acadêmico. Um dia, um coronel, igual a esse aí do TSE, chegou lá e disse: espera aí, antes de começar o sorteio, empresta esse saco aqui. Chegou lá, as pedras, algumas pedras, tinham ficado no congelador a noite toda. Então, era só escolher as pedras frias.
É assim que é feita a escolha dos municípios, aleatória, randômica, onde esses institutos vão fazer suas pesquisas. Bom, excetuando o Roberto Jefferson, que hoje teve o seu registro aceito, todos vão atacar o Bolsonaro e alguns, eventualmente, vão lembrar que o Lula é ladrão, né? Infelizmente, não tem como. Um sujeito que mora aqui perto de mim devolveu 965 milhões, um diretor da Petrobras. Como é que ele devolveu 965 milhões se não houve roubo na Petrobras? O Barusco, outro, esse era o Renato Duque que eu citei. O Barusco, que era gerente, não era diretor, não, devolveu 100 milhões, jogador de polo, cara muito elegante, devolveu 100 milhões de dólares. E Paulo Não Roberto era Costa? corrupção, não. Não, isso aí é porque ele é generoso. Ganhou muito dinheiro no golfe, provavelmente. Deve ter competido nos Estados Unidos, onde os prêmios são altos. Bom, o fato é que eles vão atacar Bolsonaro. O Roberto Jefferson, que é hoje o maior tribuno brasileiro, não tem ninguém que chegue aos pés dele. E num debate, ele é terrível. Eu espero que as televisões não barrem o Roberto Jefferson. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, devia dizer o seguinte: se o Roberto Jefferson não puder ir, for proibido, eu também não vou. É a minha opinião. Eles vão atacar, mas o Bolsonaro tem uma coisa espetacular a favor dele. Ele acaba de emitir o programa de governo que ele fará se for reeleito, é espetacular. Eu ainda não li totalmente, mas começa elencando as liberdades. A liberdade econômica, a liberdade de crença, a liberdade de expressão, enfim, a liberdade de ir e vir. Enfim, o que ele tem defendido arduamente nesses anos todos. Apesar de acusarem-no de fascista. Fascista, o cara que pertence a um exército, né? Pertence a um exército, que morreu lá na Itália. Vão lá na Itália, em Monte Cassino, e perguntem aos velhos de lá o que é que eles acham dos brasileiros que lutaram contra o fascismo e morreram, estão lá em Pistoia, alguns. A maioria está aqui no Rio de Janeiro. Bolsonaro só tem que fazer uma coisa: levar seus ministros, que são super competentes, e eles declararem o que eles fizeram durante esses anos. O povo saberá julgar. Ele pôs água no Nordeste, ele deu auxílio emergencial, Auxílio Brasil, ele botou a internet nos confins do Brasil, ele salvaguardou a Amazônia, não deixou que pegasse fogo. O Macron não teve capacidade, eu já falei isso no comentário, o Paulo Guedes repetiu, não teve. Os sapeurs-pompiers, que são os bombeiros franceses, tinham um quartel a 3 quilômetros de Notre-Dame e pegou fogo. E eles querem que na Amazônia não haja um foguinho. Agora, lá na Europa, está tudo pegando fogo. Tá? Bom, Bolsonaro só precisa apresentar o que ele fez na agricultura, na infraestrutura, nas comunicações. É uma obra magnífica. Na economia, então. Paulo Guedes é tido hoje como o mais importante ministro da economia do mundo. O Roberto Campos Neto saiu na frente no combate à inflação. O Brasil vai ter inflação cadente até o fim do ano.
E esses americanos, europeus, ao contrário, vão ter inflação ascendente. Bolsonaro só precisa mostrar o que ele fez e continuar defendendo os valores que ele sempre defendeu. E terá o suporte, o auxílio de um grande tribuno que também defende os valores da nossa tradição judaico-cristã, que é o Roberto Jefferson. Muito bem, mais uma notícia que chamou a atenção ontem, né? Ex-advogado hacker da Vaza Jato vai à polícia após receber ameaças de morte. O advogado Ariovaldo Moreira acompanhou a ida do hacker Walter Delgatti, conhecido como Vermelho, até Brasília, numa operação articulada pela deputada Carla Zambelli, do PL. No sábado 13, o advogado registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo, alegando estar recebendo ameaças de morte. Moreira deixou a defesa do cliente na quinta-feira 11, alegando discordâncias sobre o andamento da conversa em Brasília com a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Agora, Marcelo Cardoso, você acha que essas ameaças vêm da esquerda ou da direita, por ele ter deixado seu cliente, hein? Olha, qualquer tipo de ameaça acho que sempre parte da esquerda, viu? Acho que eles têm mais essa mente, essa filosofia, essa vibe. A Andréa Sadi, da TV Globo, que agora comanda o Estúdio I, né, ela revelou a aproximação da campanha do Bolsonaro com o hacker. Foi preso em 2019 e depois foi denunciado como ponta de lança aí do roubo de mensagens do Telegram. Expôs a força-tarefa da Operação Lava Jato, toda aquela coisa, e acabou abrindo caminho para decisões judiciais para reabilitar o Lula. Existe esse interesse também em fazer uma associação, porque o cara é hacker é uma coisa fora da lei, Bolsonaro, então vamos juntar esses dois conceitos para que a gente possa comprometer a campanha do presidente à reeleição, né? Então, realmente, a Carla Zambelli fez a pavimentação dessa volta do Delgatti a Brasília, o advogado entrou no circuito, e, segundo ele, o tal do cara, o hacker, se disse abandonado pelo PT, então, nesse sentido, ele queria de alguma forma, apoiar o Bolsonaro, né? Ele viajou de carro para ser de maneira discreta, encontrou-se com o Valdemar Costa Neto, o chefão do PL, e com o tal do Agnaldo de Oliveira, o seu advogado, né? Isso também envolveu o Duda Lima, marqueteiro da campanha do Bolsonaro. Enfim, a conversa girou em torno do que Walter Delgatti, que é o Vermelho, esse hacker, teria condição de contribuir para a campanha do Bolsonaro, principalmente no sentido de minar coisas relacionadas a Lula. Faz lembrar um pouco aquela história do Collor no final da campanha, falar do aborto da namorada do Lula, como se fosse uma coisa para... Não vejo esse espírito da parte do Bolsonaro, da equipe dele. Mas, claro, toda a estratégia que vem para demolir o adversário é bem-vinda, né? E, enfim, existem materiais supostamente nas mãos desse hacker capazes de comprometer ministros do Supremo, isso também seria ótimo, até para o país, não só especificamente para o Bolsonaro. Mas existe toda uma conjectura, não se sabe exatamente qual seria realmente esse interesse, em que termos ocorreram essas conversações, e vamos esperar. Quer dizer, na verdade, o cara está aparecendo em cena outra vez, e isso acho que está deixando o pessoal da esquerda mais desesperado, propriamente o Bolsonaro. Com o show que ele deu no Flow semana passada, acho que ele não tem o que temer em relação a isso, não. Todos vão tentar minar ele, mas não vai rolar. Pois é, e a notícia que vai encerrar os 4 elementos de hoje vai ser comentada pelo Marcelo Campos. Se um eleitor tumultuar por alegar que digitou um número na urna, mas apareceu outro, a ordem é prender, diz o juiz. Será que vai ter muita gente presa esse ano, Marcelo Campos? Olha, veja a leviandade aí da declaração desse juiz, né? Ele disse que se um eleitor tumultuar por alegar que digitou um número na urna, mas apareceu outro, a ordem é prender o sujeito. Ora, ou ele parte do princípio que as urnas são impossíveis de serem fraudadas, que é questionável, ou está afirmando que se você votar em um candidato e aparecer outro, você não pode criar tumulto na sessão eleitoral. Mas o que é o tumulto quando um determinado eleitor presencia uma situação dessas, né? Isso é para deixar indignada qualquer pessoa. Então eu vou dar a dica aqui, pessoal, para não ser preso, que é a seguinte: se acontecer uma situação dessas com você, a primeira coisa que você deve fazer é sorrir, avisar o mesário com toda a educação que aconteceu e diga que você não vai sair dali enquanto não chamarem a polícia para que se registre o ocorrido, né?
Aí você não criou tumulto nenhum, apenas constatou um problema com uma eventual fraude, né? É bom lembrar que existem na internet vários vídeos mostrando problemas registrados na eleição passada com pessoas dos mais variados perfis. Já disseram que são falsos e não são verdadeiros. Mas, independente disso, se acontecer alguma coisa, é preciso que a pessoa denuncie, né? Isso nunca aconteceu comigo, mas se acontecer, eu não vou deixar passar em branco. E eu não preciso ser mal educado para exercer os meus direitos aí de cidadão. Mas que eu vou exigir justiça, eu vou, se isso acontecer comigo. É claro. É isso. Bom, valeu, Arlindo, Marcelo Campos e Marcelo Cardoso. Semana que vem tem mais. Uma ótima semana para todo mundo, com os 4 elementos. Semana que vem. Beijo grande. Tchau. Não. Tá.